Pare um instante, respire fundo, silencie os pensamentos antes de qualquer palavra longa, antes de qualquer explicação. Existe uma decisão invisível que acontece todos os dias dentro de você. Quem ocupa o primeiro lugar no seu coração? Antes mesmo de você sair de casa, vozes já disputam a sua atenção. Preocupações, pressões, expectativas, distrações. E sem perceber, essas vozes começam a moldar desejos, pensamentos e escolhas. Por isso, colocar Deus em primeiro lugar não é um detalhe espiritual. É sobrevivência da alma. A palavra nos lembra algo poderoso. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascer ao pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor. Salmos 113, 2, 3. Isso é mais do que um versículo, é um ritmo de vida. Do amanhecer ao entardecer, Deus continua sendo digno. Quando o louvor preenche o coração, o medo perde espaço. Quando a adoração sai dos lábios, a murmuração enfraquece. Louvar é declarar: Deus é maior do que o que eu sinto. E antes de avançarmos em qualquer reflexão, nós oramos agora. Pai Celestial, nós nos colocamos diante de Ti neste momento. No início deste dia, escolhemos alinhar o nosso coração ao Teu. Escolhemos lembrar quem governa tudo, quem sustenta tudo, quem continua sendo fiel, mesmo quando o caminho parece confuso. A Tua palavra nos ensina: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Renova a nossa mente agora, Senhor. Purifica nossos pensamentos. Que o nosso coração volte sempre para a Tua verdade. Nós declaramos: Tu és melhor do que qualquer distração. Tu és maior do que qualquer medo. Tu és suficiente quando tudo parece faltar. Ensina-nos a começar cada dia na Tua presença. Ensina-nos a Te buscar antes de reagir, antes de decidir, antes de nos perdermos nas vozes deste mundo. Em nome de Jesus, amém. Escreva agora nos comentários como uma declaração de fé: Deus é o primeiro na minha vida. Todos os dias, algo tenta ocupar o centro da sua mente. Notícias que geram medo, conversas que alimentam a amargura, conteúdos que enfraquecem a fé. Nada disso acontece de forma brusca, é lento, silencioso, quase imperceptível. Por isso, a palavra nos alerta com amor. Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Colossenses 3, 2. Aquilo em que você pensa com frequência começa a governar você. E aquilo que governa a mente, cedo ou tarde, domina o coração. Quando o louvor se torna um hábito, a fé se fortalece. Quando a presença de Deus se torna prioridade, a alma encontra direção. Louvar não muda apenas o ambiente. Louvar muda quem você é por dentro. A palavra declara: Eu te exaltarei, ó Deus, meu Rei, e bendirei o teu nome para todo o sempre. Salmos 145, 1, 3. Repare nessas palavras: todos os dias. Deus não deixa de ser Deus quando o dia é difícil. Ele não perde poder quando você se sente fraco. Ele continua sendo digno, sempre. E é por isso que oramos mais uma vez. Pai Celestial, nós entregamos agora a nossa mente diante de Ti. Guarda nossos pensamentos. Livra-nos da ansiedade que tenta dominar o coração. Livra-nos da comparação que rouba a paz. Livra-nos do cansaço emocional que enfraquece a fé. A Tua palavra diz: o Senhor sustém todos os que caem e levanta todos os abatidos. Salmos 145, 14. Levanta-nos agora, Senhor. Onde há peso, traz descanso. Onde há confusão, traz clareza. Onde há desânimo, sopra esperança. Nós escolhemos confiar, escolhemos adorar, escolhemos permanecer firmes, mesmo sem entender tudo. Que o nosso coração volte sempre para Ti. Que a nossa mente seja renovada pela Tua verdade. Que a nossa fé não dependa das circunstâncias. Em nome de Jesus, amém.
Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: minha mente pertence ao Senhor. Há dias em que o corpo está cansado, a mente sobrecarregada e o coração silenciosamente ferido. Nesses dias, louvar não é fácil. Mas é exatamente nesses momentos que o louvor se torna poderoso. A Bíblia nos lembra: o Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, 29. Deus não exige força para te receber. Ele oferece força quando você já não tem. Louvar nesses momentos não é negar a dor, é declarar que a dor não é maior que Deus, é dizer: mesmo assim, eu confio. A palavra nos ensina: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração. Salmos 28, 7. Quando o coração confia, o medo perde espaço. Quando a fé fala, a ansiedade se cala. Quando o louvor sobe, o peso começa a cair. Por isso, oramos mais uma vez. Pai Celestial, nós nos colocamos diante de Ti exatamente como estamos, com cansaço, com lágrimas escondidas, com lutas que ninguém vê. A Tua palavra diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Senhor, nós atendemos a esse chamado agora, entregamos o peso que tentamos carregar sozinhos, entregamos preocupações que roubam o sono, entregamos medos que insistem em voltar. Fortalece-nos por dentro, renova a nossa esperança, ensina-nos a confiar mesmo quando o caminho parece longo. Que o louvor brote, não apenas quando tudo vai bem, mas também quando precisamos de força para continuar. Nós declaramos: a nossa confiança está em Ti. A nossa esperança vem do Senhor. A nossa vida está segura em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Se hoje você precisa da força de Deus para continuar, escreva nos comentários: o Senhor é a minha força. Há um cansaço que o corpo sente, mas existe um cansaço mais profundo. Aquele que atinge a alma. É o cansaço de quem luta demais, de quem pensa demais, de quem tenta controlar tudo e falha. A palavra nos lembra: somente em Deus a minha alma encontra descanso. Salmos 62, 1. O descanso verdadeiro não vem quando tudo se resolve. Ele vem quando o coração aprende a confiar. Muitos estão ocupados demais para descansar em Deus. Outros estão tão feridos que não sabem mais como parar. Mas o convite do Senhor continua o mesmo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 10. Aquietar-se não é desistir, é entregar. É parar de lutar com as próprias forças. É permitir que Deus governe o que você não consegue controlar. Por isso, voltamos a orar. Pai Celestial, nós chegamos diante de Ti cansados de carregar pesos invisíveis, pesos de expectativas, pesos de responsabilidades, pesos de medos que insistem em nos acompanhar. A Tua palavra declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmos 37, 5. Hoje escolhemos entregar o que nos rouba a paz. Entregar o que nos mantém em alerta constante, entregar o que tem tirado o nosso descanso. Senhor, ensina-nos a confiar mais do que controlar. Ensina-nos a descansar mais do que correr. Ensina-nos a ouvir a Tua voz acima do barulho do mundo. Que a Tua paz governe o nosso coração, não uma paz superficial, mas aquela que guarda a mente e o espírito. Como está escrito: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Que essa paz nos envolva agora. Que essa paz nos acompanhe ao deitar e ao levantar. Que essa paz nos sustente mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Nós declaramos: o nosso descanso está no Senhor. A nossa segurança vem de Deus. A nossa vida está nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Se você deseja descansar o coração em Deus hoje, escreva nos comentários: eu descanso em Deus.
Quando Deus volta a ocupar o primeiro lugar, algo muda por dentro. Não é que os problemas desaparecem, não é que as lutas acabam, mas o coração deixa de estar perdido. A palavra nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Primeiro, antes de tudo, acima de tudo. Quando Deus não é o primeiro, o coração vive em conflito, a fé enfraquece, a mente se confunde, a alma se cansa. Mas quando Deus governa, tudo encontra o seu lugar certo. O salmista declara: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4:8. Ídolos geram ansiedade. Deus gera paz. Ídolos exigem esforço constante. Deus oferece descanso. Ídolos prometem muito, mas entregam pouco. Deus promete pouco e entrega tudo. Jesus afirmou com amor: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Essa é a vida com Deus no centro, uma vida sem divisão interior, sem negociações espirituais, sem tronos compartilhados. Agora, oramos mais uma vez. Pai Celestial, chegamos ao fim desta oração, mas não ao fim da Tua obra em nós. Hoje, fazemos uma decisão espiritual consciente: entregar o trono do nosso coração ao Senhor. Renunciamos o controle, renunciamos a autossuficiência, renunciamos toda a vida dupla. A Tua palavra declara: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outro. Isaías 42:8. Nós te damos a glória, te damos o centro, te damos o governo da nossa vida. Espírito Santo, guarda o nosso coração diariamente. Alerta-nos quando algo tentar ocupar o teu lugar. Ensina-nos a obedecer mesmo quando é difícil. Ensina-nos a escolher Deus quando a carne grita. Que nossas escolhas revelem quem reina dentro de nós. Que nossas palavras reflitam quem governa o nosso coração. Que nossa vida seja um altar vivo. Declaramos hoje: não queremos apenas salvação, queremos transformação. A Tua palavra diz: guardai o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Guarda-nos, Senhor, sustenta-nos, conduze-nos, que Jesus seja sempre o primeiro, em tudo, todos os dias. Em nome poderoso de Jesus, amém. Se hoje você decide colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, escreva nos comentários: Deus é o primeiro na minha vida. Se esta oração falou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua fé. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre.